Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha através da internet, dando continuidade às atividades do 4º Congresso Internacional de Educação Inclusiva, o SINTED, e da 5ª Jornada Chilena Brasileira de Educação Inclusiva. Teremos agora a mesa redonda de número 1, que trará uma abordagem sobre o ensino de gênero e da sexualidade, espaços públicos, desafios e estratégias pedagógicas. Teremos como debatedores nesta mesa professora Ana Maria Brandão, teremos ainda o professor João Teixeira Lopes, professora Benedita Portugal e Melo, professora Natália Alves e mediando a professora Isandra Falcão Gomes. Vou passar a palavra agora ao coordenador-geral do SINTED, o professor Eduardo Onofre, ele que vai dar também as boas-vindas, e logo em seguida passamos a palavra à mediadora desta atividade de número 1. Bem-vindos, bem-vindas, prazer recebê-los e recebê-las. Professor Eduardo, pode fazer as honras da casa, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas, um prazer enorme recebê-los aqui conosco e um prazer enorme, e essa mesa vai ser mediada pela professora Isandra Falcão. A professora Isandra Falcão é mestre em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, doutoranda em Sociologia pela Universidade do Minho e professora do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará. Então, bem-vindo, passo a palavra para a professora Isandra, e mais uma vez agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos, a todas e a todes. Eu sou a professora Isandra Falcão, e antes de eu iniciar a apresentação da mesa e dos convidados, eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de meia idade, com cabelos escuros, castanho escuro, a pele num tom marrom claro para médio, uso óculos, a armação do óculos é num tom marrom também, meus cabelos estão um pouco acima do ombro, uso uma blusa preta. No fundo, eu tenho uma parede branca com uma pequena faixazinha de um quadro que se ensaiou para aparecer, mas não apareceu totalmente. Estou aqui para mediar a mesa número 1, como já foi apresentada. É uma mesa que vai tratar do ensino de gênero e da sexualidade, espaços públicos, desafios e estratégias pedagógicas. Tá? Estou realmente feliz de estar aqui, nesse 4º SINTED, depois daquela suspensão em 2020 e 2020, em função da pandemia. Então, estou muito feliz de estar aqui e estou muito honrada de poder estar mediando esta mesa com os professores e professoras da Universidade de Lisboa, da Universidade do Porto e da Universidade do Minho. Sem dúvida, a abordagem dessa mesa, sem dúvida, é uma abordagem, é uma temática importante, oportuna, né, e desafiadora, uma vez que a mesa se propõe a falar de gênero e sexualidade, mas que é fundamental para uma perspectiva da educação inclusiva, né? Nós não podemos pensar numa educação inclusiva sem trazermos para o debate temas como este. Até porque é um tema que causa ainda hoje algum desconforto para a sociedade, para as instituições, para professores e professoras também, estejam eles na educação básica, estejam eles na educação superior. Ainda há muitos receios, preconceitos, talvez, né, para se falar de gênero e sexualidade. Todos nós
que estamos envolvidos com a educação, seja ela formal ou não formal, já escutamos de algum colega, professor, professora, ou de uma discente do ensino superior em formação, questões como vou tratar do tema em sala de aula? Como ensinar gênero e sexualidade? São depoimentos que nos levam a muitas reflexões, mas uma delas nos chama a atenção, né? Como os nossos professores e professoras estão sendo preparados ou formados para tratar de temáticas tão importantes em sala de aula? Por isso mesmo, é uma mesa desafiadora. Nós estamos com 4 pesquisadores de diferentes universidades, como eu já citei, de um mesmo país, também com diferentes experiências, né? Tanto no aspecto do desenvolvimento dos seus trabalhos, dos seus respectivos trabalhos, como nas investigações por eles empreendidas, né? Então, mas todas as pesquisas que estão sendo feitas, elas trazem como foco o ensino, né? E aí, é claro que nós vamos ter, à medida que vocês forem observando nas apresentações, nós vamos ter vários caminhos para tratar disso. E também, né, nós vamos ter algumas possibilidades, alguns caminhos para que possam nos iluminar para tratar dessas temáticas também lá nos nossos locais de trabalho. Como vocês verão, as investigações desvelam realidades distintas e estratégias, né? Estratégias distintas também. Participam desta mesa o professor doutor João Teixeira. O professor doutor João Teixeira é catedrático em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é coordenador do Instituto de Sociologia da mesma faculdade. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença. A professora doutora Ana Maria Brandão é professora auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, investigadora integrada do Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais e diretora do Programa de Mestrado Acadêmico em Gênero e Sexualidade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. E minha orientadora do doutorado, minha querida orientadora. A professora doutora Benedita Portugal, professora auxiliar do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e investigadora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação, com sede em Lisboa. Bem-vinda, professora. Obrigada. A professora doutora Natália Alves, professora associada do Instituto de Educação de Lisboa e investigadora também da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação, com sede em Lisboa. Obrigada. Bem-vindos, bem-vindas. Eu quero desejar a vocês 4 um momento assim tranquilo e que certamente vai ser de muita contribuição para todos nós, tá? Estamos aqui para aprender com vocês. Bem-vindos e bem-vindas. Bom, iniciando, nós vamos aos protocolos. Essa mesa tem uma duração de 1h30. Cada um dos professores terá 15 minutos de fala. Eu irei interromper 2 minutos para avisar 2 minutos antes de que o tempo está se esgotando. Já peço desculpa antecipadamente. Após a exposição dos professores, nós teremos 15 minutos para um diálogo sobre os comentários ou perguntas que houverem do público que está nos assistindo. Feitas as apresentações, eu passo a palavra agora para o professor João Teixeira, que vai iniciar a sua exposição. Muito obrigado, muito boa tarde. Aqui em Portugal já é boa tarde.
Queria, antes de mais, agradecer o amável convite para estar aqui presente. Queria também agradecer as palavras da professora Isandra. O meu nome é João Teixeira Lopes, tenho 52 anos, sou branco, muito branco, branquinho, branquela, tenho olhos azuis, cabelo grisalho, uma cara grande, sou forte, sou gordo, acho que o eufemismo forte é eufemismo, portanto há que dizer a verdade. Uso óculos, uns óculos de haste fina, azul claro. Estou no meu escritório em casa, tenho atrás de mim estantes com livros, estantes brancas, algumas fotografias. Destaca-se ali um livrinho do Jacques Prévert, um poeta francês, que eu muito aprecio. E vou hoje falar-vos de uma investigação que ainda está em curso e que se chama CRI-CITI. CRI-CITI é um acrónimo de um nome em inglês, Children and their Right to the City, as crianças e o seu direito à cidade, e que pretende estudar a forma como as crianças se apropriam dos espaços públicos urbanos e também, nessa apropriação, como é que conseguimos descortinar desigualdades sociais. Desigualdades de classe, desigualdades de género também. Eu vou fazer partilha de um PowerPoint que preparei para esta sessão. Ora, vejamos. Muito bem, aqui está. Eu dei como título a esta minha apresentação Fazendo Género nos Parques, uma análise exploratória. Fazendo género porquê? Porque, como vocês irão ver pela minha apresentação, e partindo da ideia da Judith Butler, o género, embora seja uma ordem social, isto é, o género cristaliza uma série de expectativas simbólicas, normativas, condiciona e é condicionado também pela vida material, pelos recursos, pelos capitais, mas tem, além do mais, uma vertente performativa. Ou seja, o género também se vai atualizando, mobilizando e transformando nos quadros de interação cotidianos, nos papéis sociais que encarnamos e nas interações que, de forma intersubjetiva, nós vamos travando com os outros. Como disse há pouco, esta apresentação enquadra-se no projeto CRI-CITI, as crianças e o seu direito à cidade, combater a desigualdade urbana através do desenho participativo de cidades amigas das crianças, esse é o subtítulo. É um projeto coordenado pela minha colega Eunice Seixas, dos sócios, que é um centro de pesquisa da Universidade de Lisboa e que tem também outras instituições, uma das quais o Instituto de Educação, onde trabalha a nossa amiga Benedita Portugal, que participou neste projeto, vocês vão ouvi-la falar daqui a pouco, e a minha universidade, a Universidade do Porto. O projeto tentou, numa abordagem claramente etnográfica, isto é, com uma forte participação no terreno, com um cunho de observação participante bastante vincado, tentou perceber como é que as crianças se apropriam dos espaços públicos, mas também como é que estes espaços públicos são desenhados, planeados, concebidos. Enfim, aqui a lógica da produção do espaço e, por outro lado, da sua apropriação ou seu uso, são aqui essenciais. Espaços públicos urbanos, bem entendido, e espaços públicos porque, sendo parques infantis, em jardins, à partida, o acesso é um acesso livre. Isso é uma característica essencial dos espaços públicos. Eles não, pela sua configuração, pela sua materialidade, eles não filtram, não selecionam, não colocam obstáculos ou limites à entrada, neste caso, das crianças.
Claro que nós sabemos que muitos dos espaços públicos, apesar de formalmente serem públicos, depois, na prática, no concreto, colocam entraves à entrada das pessoas. Sabemos até que as pessoas têm que se sentir, e vou utilizar uma expressão de senso comum, à vontade para entrar em determinados espaços. Se eu percebo que numa praça de uma cidade há um evento público e que esse evento público exige uma certa forma de apresentação de mim, por exemplo, uma indumentária, porque é um evento solene, é um evento ligado a uma apresentação política, a uma inauguração, eu posso sentir-me pouco à vontade, inibido culturalmente, simbolicamente, e posso manter-me afastado desse espaço que aparentemente é público. Mas, enfim, à partida estamos a falar de espaços que não colocam esses entraves. Ora, convém referir que este estudo parte de algumas constatações que a sociologia da infância e a sociologia da infância em espaço urbano têm vindo a mobilizar. Por um lado, a questão das crianças, e estou a falar em particular do mundo ocidental, estou a falar em concreto da Europa, mas enfim, o facto das crianças serem muitas vezes invisíveis no espaço público. Parece que o espaço público não é feito para elas e parece que elas são aí colocadas à margem ou os usos que fazem desses espaços são ocultos, invisíveis. Por outro lado, muitos trabalhos têm vindo também a dizer que as crianças vivem numa espécie de triângulo, e volto a repetir, estamos a falar do chamado mundo ocidental, vivem num triângulo em que temos 3 vértices. A casa, onde passam boa parte do seu tempo, as instituições, como os jardins de infância, ou as instituições que as ocupam nos seus tempos livres, e, por outro lado, o automóvel. Isto é, a deslocação em automóveis em viatura privada. Este triângulo leva a que a experiência das crianças seja muitas vezes fragmentada e faz com que elas vivam numa espécie de ilhas que estão desligadas do resto da cidade. A ilha carro, a ilha escola, a ilha instituição de tempos livres, associação desportiva, associação cultural, e há pouca permeabilidade e pouca porosidade com os espaços públicos das cidades. O que tem levado a um declínio, muitos estudos mostram isso, da mobilidade e da autonomia das crianças comparativamente às gerações anteriores. Claro que este declínio da mobilidade e da autonomia das crianças também está ligado às novas tecnologias e à metáfora dos nativos digitais. Por exemplo, em Portugal, que é considerado um dos países mais seguros do mundo, segundo dados de 2019, seríamos o 3º país mais seguro do mundo, e existe, do ponto de vista subjetivo, um receio por parte dos adultos de deixarem as crianças brincar no espaço público. O que quer dizer que elas são ou subtraídas ao espaço público, ou então muito controladas nas suas brincadeiras do espaço público. Ora, o que é que nós fizemos? Observação do terreno em 2 contextos. Um contexto é um parque urbano, um jardim, numa zona do Porto, do centro da cidade do Porto, que é a 2ª maior cidade de Portugal, onde eu vivo, onde eu trabalho, que tem algumas escolas nas imediações e que é, digamos, uma zona de classe média e média alta. É uma zona habitada, frequentada por aquilo que nós poderíamos chamar as novas classes médias urbanas com alto capital escolar. Em contrapartida, um contexto B, um parque urbano, um jardim também, situado num lugar de fronteira entre um bairro de habitação social, enfim, de classes populares, e uma instituição de solidariedade social frequentada por crianças pobres. Qual foi a nossa estratégia metodológica? Essencialmente etnográfica, observação participante e observação direta, entrevistas a pais, a crianças, a educadores, conversas informais, muitas vezes, como sabem, na estratégia antropológica, etnográfica, estas conversas informais, que não são registadas, que não são gravadas, que não têm propriamente um guião, são da maior importância e devem ser registadas em diário de campo, e também atividades de investigação participativa. Workshops com crianças,
atividades como o walk and talk, isto é, andar e conversar, pedir às crianças para nos orientarem no parque e no jardim onde costumam brincar, e ir conversando com elas. Ou então pedir-lhes para fazerem desenhos e tentar também com elas, e este com elas é muito importante, porque significa a sua colaboração e significa o seu engajamento ativo no próprio desenho da pesquisa, com elas tentar perceber o que esses desenhos significam. O que eu vos queria agora mostrar são alguns relatos do diário de campo onde se manifestam apropriações de género desses espaços públicos e desses jardins. Primeiro excerto. Diz o investigador, isto é um diário de campo e, portanto, está na primeira pessoa. Reparam em algumas diferenças de género nas brincadeiras. Os rapazes ocupam mais espaço, vão para mais longe, arriscam e correm mais e andam tendencialmente em grupo. As raparigas, atenção aqui, raparigas em Portugal quer dizer meninas, nada de equívocos. A primeira vez que eu disse raparigas no Brasil, em 1996, no Recife, na primeira conferência que aí fiz, eu disse raparigas e o pessoal agitou-se na sala. Não, estamos a falar de meninas, não tem a mesma conotação. As meninas estão mais próximas dos adultos, são menos, como dizer, entram menos em situação de conflito e obedecem mais às regras. Escapam à confusão. Esta foi a primeira observação que eu gostava aqui de realçar. Segunda observação, no relevado, ou seja, na grama, várias pessoas jogam futebol em diferentes grupos, são essencialmente rapazes com adultos. Há apenas uma mulher. Os pais, em princípio os pais ou avós, os homens, mostram-se orgulhosos em revelar os seus dotes futebolísticos e ensinam truques aos filhos. Portanto, a importância da socialização de género e a genderização das atividades e das brincadeiras no parque infantil. Terceiro relato, uma menina com limitações físicas é auxiliada por outras 3 meninas, mais velhas, dão-lhe o braço, ajudam-na a subir os degraus, brincam com ela, são muito atentas, cuidado, não vais por aí, vais-te magoar, vão equilibrando esse cuidado com um incentivo, já consegues sozinha, e portanto há como que uma preocupação destas meninas em cuidar da outra menina. Outro excerto, 2 meninas mais velhas vão acompanhando uma pequena, é uma situação muito semelhante à anterior, dão-lhe a mão, ajudam essa mais pequena. Quando chegam ao escorrega, em que a mais pequenina tem de trepar, uma delas pergunta, estás a conseguir? Entretanto, a mais pequenina choraminga com receio e as outras vão tentando ajudá-la, enquadrá-la, cuidar dela e a certa altura brincam com a mais pequena às tempestades. Agitam o saltitão é um equipamento lúdico do parque que permite às crianças, como diz a palavra, saltar. Agitam o saltitão como se tratasse de uma tempestade, enquanto uma delas segura a mais pequena pela mão e diz: eu vou salvar a princesa que está ali. A tempestade está agitada. Bom, estes 4 excertos mostram, de facto, como existe uma estereotipação nas brincadeiras, como existe também, ainda há pouco referi, uma vincada exposição a mecanismos de socialização de género, os pais orgulhosos de ver os filhos jogar futebol, e de como existe também, igualmente, um certo centramento das meninas em atividades de cuidado. Aquilo a que as feministas têm vindo a chamar, e não só as feministas, enfim, os teóricos marxistas referem a reprodução social. Isto é, a forma como a nossa sociedade está estruturalmente organizada, ordem de género, para que a reprodução da força de trabalho, tudo o que diz respeito ao consumo, tudo o que diz respeito, enfim, à reprodução ampliada do capital, e nisso entrando o cuidado, esteja associado a uma subjetividade feminina, uma subjetividade
obviamente, construída. E isso permite aquilo que se tem vindo a observar e que é uma continuidade entre a subjetividade e a ordem estrutural de género. Isto é, como é que se consegue o consentimento, como é que se consegue que a dominação exista sem que seja sentida como dominação, através dessa mesma continuidade entre o corpo, a subjetividade e a ordem estrutural. Ou, se quiserem, a forma como o poder está organizado. E, por conseguinte, isso foi bem visível. Contudo, também foi possível observar meninas a adotarem práticas que tradicionalmente estariam associadas aos rapazes. Elas também utilizam os equipamentos lúdicos mais ligados aos desportos radicais. O slide, o escorrega grande. Elas desafiam também a utilização correta dos equipamentos. Por exemplo, subir os escorregas ao contrário, entrar nos tubos que existem nos parques de forma não normativa. E uma ou outra jogam futebol. E há também outro aspecto que desafia a ordem de género. Há uma grande presença de homens que acompanham e cuidam quer dos filhos, quer das filhas. Isto leva-nos a dizer o seguinte: se é verdade que nós encontramos nos meninos uma cultura agonística em que, por socialização de género e também pela própria organização dos espaços, dos contextos de interação e das sociabilidades intrapares, eles são muito mais desafiadores da ordem estabelecida, ocupam mais espaço, vão para mais longe, arriscam, entram em conflito com os adultos. E se é verdade que as meninas são muito mais disciplinadas, ordeiras, próximas dos adultos, cuidadoras, apesar disso, nós encontramos, ainda assim, alguns espaços-tempo de negociação de papéis. Isto é, ocasiões em que a identidade de género se mostra mais dinâmica, menos estável e mais desafiadora da ordem normativa ou da ordem de género. O que, e bem entendido, gostava de realçar isso, esta é uma investigação que não tem por foco principal as questões de género, e por isso estas notas que aqui trago são altamente exploratórias, até pela própria natureza da investigação, que é etnográfica, mas isso leva-nos, enfim, última nota conclusiva, a dizer que quando observamos as crianças, nós temos que observar quer as suas singularidades, isto é, as crianças brincam e, ao brincar, criam uma cultura de infância que tem uma forma própria e que se distingue do mundo dos adultos, mas, simultaneamente, as crianças estão também fortemente interligadas com a sociedade dos adultos e com as suas desigualdades de origem, de classe, de género, de raça. E nos estudos da infância é fundamental articular quer o estudo das culturas das crianças, quer aquilo que é também o mundo dos adultos. E quando estudamos as culturas das crianças, ainda que elas possam ter uma certa unidade, não nos devemos nunca esquecer de procurar também as fragmentações, as desigualdades, as divisões que nelas existem. Em suma, ao estudarmos estas apropriações de género em jardins e em parques urbanos, conseguimos perceber também que neles existe um potencial para aprender o género de forma diferente e para fazer o género de forma diferente. E isso é uma pista pedagógica para ser, por que não, trabalhada com as famílias e com as escolas, e é uma pista também para quem faz e quem desenha estes parques, os arquitetos, os urbanistas. Os usos são fundamentais e os usos subvertem muitas vezes aquilo que está planeado e previsto. Mas quando estamos a construir um espaço urbano, convém não fechar as possibilidades de fazer diferente, de usar diferente e de usar com diversidade. Muito obrigado. Obrigada, professor. Muito brilhante exposição, muito interessante essa investigação, essa triangulação da casa, instituição, automóvel, é realmente muito interessante
e nos leva a pensar em muitas circunstâncias no Estado brasileiro, né, que eu acho que nós poderíamos trocar aí o automóvel pelo ônibus escolar, né? Então, Eu peço realmente... desculpa de não ficar para o debate. Eu tenho provas do mestrado agora, mas ainda vou assistir às outras intervenções, mas a minha colega Benedita poderá responder a alguma questão sobre este projeto, porque ela é também membro da equipa. Muito obrigado. Muito obrigada, né? Como bem disse o professor João Teixeira, ele deve se ausentar um pouquinho por outro compromisso, mas se calhar voltará ainda a tempo para estar conosco aqui. Quem sabe? Muito obrigada, professor. Obrigado, eu. E uma boa tarde a todas. Um bom resto de dia aí. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom, vamos seguindo, né? É realmente muito interessante a pesquisa desenvolvida pelo professor João Teixeira, mas vamos seguindo e falar agora, conversar um pouco com a professora Ana Brandão. Professora Ana, por favor, fique à vontade, você tem aí um tempo de 15 minutos. Bom dia, aí no Brasil. Eu vou começar por fazer uma descrição muito breve de mim. Tenho cabelo e olhos castanhos, cabelo um pouco acima dos ombros, pele branca. Estou neste momento no meu escritório, que tem as paredes de fundo num tom próximo do branco. Do meu lado esquerdo há um quadro, uma tela pintada com uma senhora e um gatinho, porque eu sou fã de gatinhos, e do meu lado direito um conjunto de livros colocados numa estante de madeira. Neste momento estou também com os meus óculos, que têm hastes finas e vermelhas colocado, porque preciso deles para conseguir ler e visualizar quando os caracteres e as imagens são pequenos e quando eu estou próxima do monitor. Eu vou partilhar a minha tela. Penso que estará agora visível para a audiência. O que eu trago aqui hoje, vou procurar falar de forma lenta. O que eu trago aqui hoje é um conjunto de resultados sobre a experiência de ensino de uma disciplina que pertence a cursos superiores e que tem como título Corpo, Género e Sexualidade. Portanto, vou relatar essencialmente o que tem sido essa experiência nos últimos anos, mas com especial enfoque no ano letivo anterior. Os dados que eu trago aqui foram recolhidos e trabalhados não só por mim, mas também pelo Sérgio Rego e pela Joana Teixeira da Silva, orientandos meus de doutoramento aqui na Universidade do Minho, e brasileiros ambos, por sinal. Eles assistiram em tempos diferentes às aulas desta disciplina e, portanto, foi possível cruzar também as apreciações deles e os dados da observação deles com aquilo que era a minha própria experiência pedagógica. Vou passar agora para um segundo slide, onde está elencado um breve enquadramento desta disciplina. Ela surge pela primeira vez no plano de estudos da licenciatura em Sociologia no ano letivo de 2006-2007. É uma disciplina opcional do segundo ano do curso e à data em que foi criada era, enfim, continua, creio eu, a ser em grande parte uma disciplina algo distinta no quadro dos planos de estudos em Portugal. Esta disciplina
visa transmitir um conjunto de abordagens e conhecimentos sociológicos nos domínios do género e da sexualidade e na sua articulação com o corpo, mas tem também dois outros propósitos. Portanto, para além da aquisição de conhecimentos nestas áreas, pretende-se que os estudantes e as estudantes sejam capazes de aplicar esses conhecimentos à análise de situações e fenómenos concretos do dia a dia e que sejam capazes de refletir criticamente sobre os fenómenos do género e da sexualidade. Em 2013, esta disciplina passou a fazer parte de uma bolsa de disciplinas opcionais da Universidade do Minho, que tem a designação de Opção O Minho. A Opção O Minho é, como eu referi, uma bolsa de disciplinas oferecidas por todas as escolas e departamentos da universidade, que qualquer estudante de qualquer curso pode frequentar. Isto significa que a partir de 2013 os públicos desta disciplina, ou seja, os jovens que frequentam esta disciplina, já não são apenas estudantes de Sociologia, mas são também estudantes de outras disciplinas, como eu irei falar mais para diante. E, portanto, a partir deste ano, colocou-se a questão de saber como é que é possível, como é que seria possível trabalhar nomeadamente em termos pedagógicos, com estudantes provenientes de diferentes áreas de formação, os temas e os fundamentos epistemológicos da própria disciplina, oferecendo ao mesmo tempo instrumentos de autocompreensão, e eu já irei explicar porquê essa autocompreensão, mas também instrumentos de intervenção social, política e profissional mais capacitada. Apenas uma nota, a criação desta opção Minho tem como propósito não só precisamente a transmissão de conhecimentos, mas a formação cidadã de estudantes. Eu vou projetar de seguida. Desculpem, eu aqui. Estou a projetar agora um slide que apresenta algumas características caracterizadoras dos públicos desta disciplina, a partir de um inquérito que foi lançado no início do segundo semestre letivo do ano de 2020-21. Tratou-se de um inquérito baseado num questionário preenchido em linha, que cobriu 36 inquiridos, ou seja, 78,3% do total de estudantes que estavam inscritos nesta disciplina neste ano letivo. Este questionário, este inquérito foi lançado precisamente porque eu pretendia saber em que medida é que as percepções que tinha de quem eram os públicos da disciplina e daquilo que procuravam nessa disciplina correspondiam de facto à realidade. Bom, brevemente, e olhando aqui para estas duas tabelas, uma com a década de nascimento e a outra com a situação ocupacional dos públicos da disciplina, é possível verificar, por um lado, que todos os inscritos, todos os estudantes e estudantes inscritas eram solteiros, predominantemente nascidos na década de 2000, ou seja, 69,4% do total de estudantes nasceu nesta década, portanto são bastante jovens. E praticamente todos estudantes a tempo inteiro, o que corresponde a 91,7%. Portanto, os estudantes trabalhadores ou com outra situação apresentam-se numa proporção muito reduzida. Esta turma tem a peculiaridade de ser mais homogénea relativamente a estes dados, a estas variáveis, do que as turmas de anos anteriores.
Outras questões que eram colocadas no inquérito lançado tinham a ver com a identidade de género reclamada pelos e pelas estudantes e também com a sua orientação sexual reclamada. Estou agora a projetar 2 gráficos correspondentes a estas 2 variáveis que nos mostram uma clara preponderância de estudantes do sexo feminino, 86% do total, mas é também possível verificar que existem estudantes que reclamam uma identidade de género não binária, neste caso 6% do total, e que os estudantes do sexo masculino são apenas 8%, ou eram apenas 8% desta turma. Isto é relevante porque, por um lado, confirma os dados dos estudos que têm sido realizados neste domínio e também as percepções que quem trabalha neste domínio tem de que este tipo de disciplinas trata de questões que têm pouca ou nenhuma relevância, em geral ou em especial, para os homens, mas pode também refletir o receio dos estudantes ou de alguns estudantes serem considerados gays ou objeto de crítica por serem homens durante as aulas. Portanto, isto são algumas das explicações que têm sido avançadas. É também possível, no entanto, creio eu, que esta preponderância clara de mulheres mostre que nós não conseguimos ainda mostrar a relevância dos fenómenos ligados ao género e à sexualidade aos estudantes em geral e aos homens também, como sugerem alguns autores e autoras. No que respeita à orientação sexual, é também possível verificar que, embora 58% dos estudantes do sexo masculino e feminino se reclamem heterossexuais, existe uma sobre-representação de estudantes que reclamam outras orientações sexuais, incluindo gays e lésbicas, pansexuais, bissexuais ou mesmo assexuais. Trata-se, portanto, de uma sobre-representação, ou temos aqui uma sobre-representação das chamadas minorias sexuais face à composição e ao conjunto da população portuguesa, considerando os últimos dados que nós temos. Bom, isto, por um lado, confirma, por um lado, uma percepção que tínhamos anterior à realização deste inquérito, de que esta disciplina era especialmente procurada também por estudantes pertencentes a essas minorias sexuais, e se isto pode ser importante do ponto de vista da aprendizagem, nomeadamente pelo contacto que permite com estudantes que se reclamam exclusivamente heterossexuais, também apresenta riscos, nomeadamente o risco de as aulas se transformarem, como afirmam alguns autores, em grupos de conscientização ou terapia. Não é? É, portanto, necessário que o professor ou a professora estejam atentos a esta questão. No que respeita à origem destes estudantes em termos dos cursos de onde eles e elas são provenientes, eu estou agora a projetar 2 gráficos que nos mostram precisamente as sub-áreas e áreas disciplinares dos cursos que são frequentados por estes públicos. Neste ano letivo que temos aqui em consideração, é possível verificar que a disciplina foi escolhida quase em igual proporção por estudantes da licenciatura em Sociologia e estudantes de outras licenciaturas ou graus de ensino, o que também já acontecia, embora com menor expressão, antes dela fazer parte da tal opção 1. No caso, cerca de 42% dos estudantes que frequentavam a disciplina eram da licenciatura em Sociologia e depois o resto dos estudantes distribuía-se por diversos cursos, com preponderância para os estudos literários, com 36% de representação,
mas é possível também encontrar estudantes de criminologia, matemática, filosofia, geociências, engenharias e estudantes Erasmus com outras formações de base. O questionário incluía também um conjunto de questões, de entre as quais os motivos de escolha desta disciplina, uma vez que se trata de uma disciplina opcional. Eu estou neste momento a projetar uma tabela que contém os motivos assinalados por estes estudantes. Portanto, esta pergunta era uma pergunta aberta, o que significa que eles e elas tinham liberdade para indicarem as suas motivações da forma que considerassem mais ajustada. E é curioso verificar, e isto confirma também as nossas percepções anteriores, que há duas opções claramente mais assinaladas. Por um lado, a vontade de aprofundar conhecimentos neste domínio de estudos. Por outro lado, a curiosidade, com cerca de metade desse peso, portanto, aprofundar conhecimentos no domínio aparece com 94% de respostas. As questões da curiosidade apresentam quase 42%. É importante notar que os estudantes podiam assinalar mais do que uma resposta e, portanto, estes valores poderiam parecer estranhos sem esta nota. Mas existem também quatro tipos de respostas que indicam que uma parte significativa deles e delas procura a disciplina por razões de ordem pessoal, ou seja, razões que refletem a sua necessidade de autoconhecimento ou da aquisição de instrumentos para orientarem as suas condutas. E temos aqui assinaladas precisamente como motivações deste género: saber mais sobre a minha sexualidade, com 30,6%, lidar melhor com situações ou experiências de vida que me incomodam ou incomodaram, com 27,8%, compreender melhor os meus desejos, sentimentos e ou afetos, 25%, e saber mais sobre a minha identidade de género, com 13,9%. É importante sublinhar que esta necessidade de autoconhecimento é sobretudo assinalada por estudantes que reclamaram uma identidade de género não binária, mas também por algumas estudantes, e por estudantes bissexuais, aproximadamente 1/3 do total, pansexuais, metade do total, e todos e todas aquelas que se definiram como gays, lésbicas ou assexuais. Portanto, estes dados confirmam, como eu referi, uma percepção decorrente da experiência letiva ao longo dos anos, de que muitos estudantes a escolhem na expectativa de encontrar respostas para questões de ordem pessoal. Mas, ao mesmo tempo, sugerem uma outra coisa. Sugerem que há questões que permanecem por esclarecer ao longo do período da adolescência, juventude e início de idade adulta, nos domínios do género e ou da sexualidade, acentuando a necessidade de gerir o equilíbrio delicado entre o respeito pelas preocupações e experiências pessoais dos e das estudantes e o cumprimento dos objetivos de aprendizagem estabelecidos para a disciplina. É curioso, de resto, verificar que quando perguntados sobre se já tiveram alguma ou já tinham tido alguma disciplina onde lhes tivessem sido transmitidos conhecimentos nestes domínios ao longo do seu percurso escolar anterior, e eu estou a projetar um gráfico que ilustra as respostas obtidas a estas questões, é curioso notar que num primeiro momento, a generalidade dos estudantes e das estudantes diz que não, que nunca tiveram esta disciplina. Isto é um pouco estranho, face ao facto destas dimensões terem vindo a ser consideradas ao longo dos últimos anos, numa disciplina que existe nas escolas dos vários ciclos de ensino básico e secundário em Portugal, que é uma disciplina intitulada Educação para a Cidadania, e que inclui vários domínios possíveis de trabalho, um dos quais é precisamente o género e a sexualidade.
Portanto, a escolha desse domínio é apanágio de cada uma das escolas, mas a primeira resposta dos estudantes e das estudantes pareceu-nos estranha e por isso tínhamos também incluído uma segunda questão sobre o mesmo assunto, uma pergunta de controlo, onde as respostas surgem como uma aparente contradição, porque 36% dos estudantes, portanto a clara maioria, acaba por declarar num segundo momento que teve contacto com questões ligadas ao género e ou à sexualidade no âmbito das disciplinas de ciências naturais. O que é que isto... Ana? Sim. Por gentileza, vamos... Desculpe, vou ter que avançar. Ok. Bom, vou ter que saltar aqui algumas questões, depois poderemos voltar a elas mais tarde. O que é que isto nos sugere à primeira vista? Portanto, esta aparente contradição, pensamos nós, pode significar que o contacto que previamente tiveram com conteúdos ligados a este domínio no ensino superior possa não ter sido, por um lado, uma experiência comum a todos os estudantes ou, mais seguramente ainda, possa não ter correspondido aos seus interesses ou às suas necessidades. Apenas para terminar, eu não vou ter tempo para percorrer os outros dados que tinha trazido aqui. Queria só sublinhar que a composição das turmas e também os dados que este inquérito nos mostram suscitam questões pedagógicas relevantes em contexto de aula e remetem, entendemos nós, para a necessidade de mobilizar metodologias de ensino participativas que permitam, alternadamente e a partir da experiência dos estudantes e das estudantes, da análise de casos reais e também da discussão de artigos de teor científico, transmitir e facilitar a aquisição de conhecimentos básicos nos domínios do género e da sexualidade. Como referi, não vou ter tempo para projetar aqui os outros dados, se calhar depois no âmbito da discussão podemos falar um pouco mais sobre isto e poderei nessa altura ilustrar alguns resultados da aplicação deste tipo de metodologias. Agradeço a vossa atenção, estarei disponível para as questões que pretenderem colocar. Obrigada, professora Ana. Uma pesquisa rica, infelizmente nosso tempo é curto para que a gente pudesse realmente acompanhar minuciosamente o andamento da investigação. Muito obrigada, Ana. Obrigada eu. Professora, vamos agora conversar com a professora Benedita. Professora Benedita, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, bom dia. Aqui em Portugal já é boa tarde, mas para aí no Brasil, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para participar nesta mesa tão interessante, com um tema tão interessante. Eu vou tentar descrever-me mais fielmente possível. Tenho olhos castanhos, cabelo castanho pelo ombro, pele clara, ainda que talvez um bocadinho queimada pelo sol, cara redondinha, estatura média. Estou vestida com uma blusa cor de cereja, talvez. Uso óculos, uns óculos de hastes finas azulados, e estou no meu gabinete da faculdade. Por trás de mim tenho uma estante com muitos livros e outros bibelôs e objetos que me fazem lembrar que a vida não é só a universidade e que também é, por exemplo, viajar, e, portanto, tenho aqui alguns objetos que costumo trazer de viagens. Ora, o que eu vos trago aqui hoje para conversar convosco e para continuar com esta mesa redonda é a partilha de uma estratégia pedagógica que é desenvolvida na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação,
e que é uma estratégia pedagógica desenvolvida numa determinada unidade curricular, que é lecionada por mim, pela professora Natália Alves, que também está a participar nesta mesa, e pela professora Mariana Gaio Alves, que infelizmente não pôde estar, mas que teria muito gosto em estar. E, portanto, na verdade, quer eu, quer a professora Natália Alves, temos a nossa apresentação dividida e o que trazemos aqui é o resultado, enfim, do que temos procurado trabalhar em conjunto, de uma forma muito colaborativa e muito interessante sobre o ensino, antes de mais, da sociologia, neste caso de uma unidade curricular particular, com o nome Sociologia da Educação e das Culturas Juvenis, que tem a particularidade no ensino universitário em Portugal de ser a única com este nome. Há um conjunto variado de unidades curriculares, aquilo a que nós chamamos de disciplinas de Sociologia da Educação, que são lecionadas em diferentes cursos de Sociologia e Formação de Professores, mas esta é a única que associa educação à questão da juventude. E a introdução desta disciplina na licenciatura em Educação e Formação do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa deveu-se à recomposição crescente dos públicos universitários. Provavelmente no Brasil também estarão a assistir a este fenómeno. Em determinadas licenciaturas, nomeadamente naquelas muito vocacionadas para as questões da educação e formação, nós temos um público estudantil maioritariamente composto por jovens oriundos das classes sociais mais desfavorecidas, portanto, são aquelas que têm menos capitais culturais e escolares de partida. Muitos deles são os primeiros das suas famílias a conseguir ter chegado à universidade. Ora, esta diversidade de jovens e de públicos, uns mais providos, outros menos providos de capitais, associados à diversidade de interesses e de trajetórias que os próprios estudantes têm, levaram à reformulação da estrutura curricular deste curso e, portanto, à introdução desta nova disciplina, Sociologia da Educação e das Culturas Juvenis, e, se quiserem, ao pensamento, à concepção de um conjunto de conteúdos para esta disciplina que, de alguma forma, não só fossem próximos dos interesses destes jovens tão diferentes entre si, como não deixasse de assegurar uma formação humanista com uma preocupação forte de promover uma consciência crítica, uma, se quiserem, capacitação para o seu papel de cidadãos e, ao mesmo tempo, claro, o ensino da própria sociologia no que se refere a fenómenos educativos e juvenis que são próximos aos jovens e nos quais eles participam. E, portanto, é tendo em conta estes objetivos e estas preocupações que, ao pensarmos os conteúdos para o ensino da sociologia da educação e da juventude, pensámos que haveria vantagens em discutir alguns temas, nomeadamente o tema do género e da sexualidade, através de filmes. E aqui nós sabemos, e as pesquisas mostram, e já há um conjunto de pesquisas importantes sobre o assunto, que os filmes têm de facto um potencial didático-pedagógico, ainda que há muito tempo se faça isto e, portanto, nós não estamos propriamente a fazer nada de inovador. Se quiserem, a inovação reside no facto de associarmos ao tratamento de determinados temas, como o género e a sexualidade, não só o visionamento de filmes, como a partilha e a discussão de conceitos e teorias sociológicas que são fundamentais para eles trabalharem e desmontarem um conjunto de noções de senso comum que têm, por exemplo, sobre a construção das identidades de género. Na verdade, nós sabemos que o ensino da sociologia implica trabalhar com teorias e conceitos e que estas teorias e estes conceitos só são apreendidos, apropriados
mediante exercícios de concretização e contextualização muito claros. E os filmes possibilitam efetivamente uma representação visual deste pensamento abstrato. Na verdade, eles permitem ilustrar os conceitos e, ao mesmo tempo, permitem que os estudantes se envolvam ativamente na aprendizagem e pensem criticamente sobre um conjunto de fenómenos, nomeadamente sobre a questão de género. Ora, não basta usar filmes para trabalhar determinados temas, é fundamental da parte do professor, parece-nos, explicitar a sua relevância sociológica. E é fundamental que exista uma relação forte entre os documentos visuais trabalhados e alguns conteúdos programáticos associados a conceitos teóricos fundamentais, sob pena de termos apenas um exercício lúdico que, enfim, agrada imenso aos estudantes, mas acrescenta pouco do ponto de vista dos objetivos do ensino-aprendizagem. E, portanto, como é que nós temos trabalhado o uso dos filmes nas questões de género e da sexualidade? Desde logo, selecionando para esta unidade curricular estes dois temas. Um dos temas é claramente identificado como jovens e género, o outro é designado como jovens e vida privada. A professora Natália Alves falará sobre este. E porquê estes e não outros? Porque são, de facto, temas que não só perpassam os cotidianos juvenis, como têm em conta que estes jovens, aos quais nós lecionamos, se encontram em idades em que as suas relações afetivas e sexuais constituem uma forma de autonomização face à sua família de origem. Portanto, eles encontram-se num percurso de vida, num estádio de vida em que estão particularmente sensíveis a este tipo de temas. Por outro lado, são temas que têm vindo a ser trabalhados, quer por sociólogos portugueses, quer por sociólogos brasileiros, com bastante pertinência e sobre os quais há uma produção científica relevante, e isso para nós é particularmente importante. Como eu dizia há pouco, existe uma preocupação grande por parte de nós as três, de evitarmos que o uso de filmes se reduza, de facto, ao usufruto livre e que seja, portanto, um bom momento passado em sala de aula, mas do qual resulta pouco. E, para isso, temos um cuidado muito particular em escolher muito bem quer os filmes, quer os textos. Os filmes que ilustrem bem determinados fenómenos, neste caso, a construção de uma identidade de género e, ao mesmo tempo, a desconstrução de uma série de estereótipos sobre o género. Por outro, textos que possibilitem reinterpretar sociologicamente os próprios filmes. E qual é o filme que nós temos trabalhado e que temos escolhido para trabalhar o género? O filme chama-se Billy Elliot, foi realizado pelo Stephen Daldry em 2000 e é um filme notável, de uma enorme sensibilidade, que nos conta a história de um rapazinho, o Billy, que tem 11 anos, é órfão de mãe, vive com o pai e o irmão, são ambos, o pai e o irmão, mineiros, e vive com a sua avó, que está acamada, e é o Billy quem cuida dela. O filme passa-se nos anos 80, numa aldeia mineira de Inglaterra, durante a greve dos mineiros que ocorreu no governo de Margaret Thatcher. Isto é especialmente importante porque todo o contexto político e económico do filme é um contexto bastante duro, que contrasta enormemente com a sensibilidade do Billy e com, se quiserem, a apetência do Billy para uma forma de expressão artística que é o balé. O Billy é obrigado pelo seu pai a fazer o que todos os rapazinhos fazem, os rapazes da aldeia fazem, jogar boxe, e ele lá vai com as suas luvas de boxe até que um dia descobre, no ginásio onde faz boxe, que há um conjunto de meninas que está a aprender balé. E ele é seduzido pelo balé e começa a experimentar dançar. Bem, em torno da sua experiência de aprendizagem do balé, o Billy é confrontado com um conjunto de estereótipos de género e de questionamentos sobre a sua identidade masculina e sobre a sua própria orientação sexual,
por parte de toda a comunidade, mas muito em particular por parte do seu pai e do seu irmão mais velho, que como mineiros personificam a masculinidade hegemónica, aquilo que se designa o que é ser um homem em sério, isto é, ser duro, ser forte, não mostrar emoções, não mostrar sensibilidades e nunca, jamais, gostar de balé ou querer dançar balé. A verdade é que o Billy acaba por conseguir, com o apoio da sua professora, demonstrar que é excepcional na prática do balé e acaba por ter o apoio do pai e do irmão, o que revela um filme muito feliz, um final feliz, ao qual os estudantes são particularmente sensíveis. Este é o filme, nós mostramos vários filmes sobre vários temas e os estudantes costumam votar no filme que preferiram e este tem sido invariavelmente o filme que os estudantes, rapazes e meninas, mais preferem. Mas como é que nós trabalhamos o género e este filme que vale a pena por si só como peça cinematográfica? Procuramos que antes do filme os estudantes trabalhem um determinado artigo, neste caso é um artigo da Lídia Amâncio, intitulado Género, Representações e Identidades, que permite dar a conhecer o processo de construção social das diferenças entre os sexos, muito baseado na assimetria das representações do que é masculino e feminino, e, por outro lado, permite também analisar bem os estereótipos de género e a forma como estes influenciam a construção das identidades masculinas e femininas. Este texto, este conjunto de conceitos, de alguma forma apropriados antes da visualização do filme, permitem depois de vermos todos juntos o filme, que a discussão seja orientada em torno de um conjunto de perguntas que têm relação com o filme, mas que já procuram fazer ligação com conceitos trabalhados naquele mesmo texto. Algumas das perguntas que nós colocamos aos estudantes são, por exemplo, como é representado o sexo feminino neste filme, que estereótipos lhe estão associados, que situações do cotidiano ajudam a reproduzir esses estereótipos, como é que estas situações, de alguma forma, são superadas. E depois do visionamento do filme e do debate, na aula seguinte, os estudantes apresentam e discutem 2 textos que têm uma forte articulação, quer com o tema do género, claro, mas com o próprio filme, por um lado, e as vivências dos estudantes, por outro. Os 2 textos chamam-se, um deles, A Palavra aos Jovens, a construção de masculinidades em contexto escolar. O outro texto chama-se Fazendo o Género no Recreio, a negociação do género no espaço escolar. E um deles permite particularmente trabalhar o conceito de masculinidade, a forma como os homens, histórica, social e culturalmente, têm vindo a construir a sua identidade masculina. Permite também denunciar a existência de valores hegemónicos. Estou em cima do tempo? Sim, estou mesmo a terminar, peço desculpa. E permite promover um debate muito interessante, onde as meninas denunciam como se sentem, continuam a ser socializadas de forma distinta da dos rapazes, nomeadamente no que respeita às suas saídas noturnas e à divisão das tarefas domésticas. E os rapazes, por sua vez, ainda que talvez menos efusivamente, ainda que de forma mais tímida, acabam por expressar e por reconhecer que sentem imensa pressão enquanto adolescentes para darem provas da sua masculinidade. E, portanto, antes de passar a palavra à minha colega, para não passar mais do tempo, na verdade, a análise do tema do género a partir deste filme e da discussão que se gera com os estudantes com base nos textos e nos conceitos, permite muito bem, pensamos nós, que eles próprios deem conta das suas experiências, desmontem uma série de ideias feitas que tenham sobre o assunto e, de alguma forma, consigam
construir uma consciência mais crítica sobre as questões de género. Eu vou passar, estou aqui um bocado atrapalhada porque perdi-me, vou passar a palavra à Natália, que nos vai dar conta de como trabalhamos as questões da vida privada. Certo, Natália? Obrigada, professora Benedita. Desculpa, é um tema para a gente ficar conversando o dia inteiro, né? Mas, infelizmente, temos um limite de tempo. Professora Natália, por favor. Por favor, habilite seu áudio. Muito obrigada. Não habilitou o áudio. Oi, eu peço imensa desculpa. Eu vou ser... A Benedita deixou de compartilhar, mas também não vale a pena, eu posso falar... eu falo rapidamente por cima. Quero agradecer o convite e vou diretamente para aquilo que é o outro tema que nós trabalhamos com os nossos e as nossas estudantes no Instituto de Educação e que tem a ver fundamentalmente com as questões da gravidez na adolescência e a questão da sexualidade. E para isso nós escolhemos um filme que é o Slam, é um filme italiano, que muito sucintamente conta a história de uma gravidez de uma jovem de 16 anos e do seu companheiro. Portanto, eles são muito jovens, são oriundos de classes sociais distintas, portanto, uma classe média e a rapariga de uma classe média alta, com recursos económicos e culturais distintos do rapaz. E nós escolhemos este filme também porque ele nós utilizávamos o Juno. E este filme, digamos que é um filme que se foca fundamentalmente no papel do rapaz. Portanto, aqui o grande protagonista é o rapaz e a forma como ele vive a situação de parentalidade. E, tal como aconteceu na descrição que a Benedita fez, nós temos um texto de apoio, que aliás é de colegas brasileiros, que é o primeiro texto que eles leem antes do visionamento do filme, e que é da Ana Cristina Dias e do Marco Teixeira, intitulado Gravidez na Adolescência, um olhar sobre um fenómeno complexo, que trata de uma revisão de literatura e que vai permitir discutir fundamentalmente aquilo que são, por um lado, os riscos e os problemas associados à gravidez na adolescência e, por outro, aquilo que são os fatores socioeconómicos associados àquele desejo das jovens de serem mães. Depois temos dois outros textos que são apresentados pelos alunos na sessão. Obrigada, Benedita. Na sessão seguinte, e estes dois textos que são apresentados pelos alunos, e estes dois textos, no essencial, permitem discutir aquilo que é o núcleo central desta temática, que é, por um lado, como é que a gravidez e a forma como ela é percepcionada e a forma como ela é vivida é claramente influenciada por dois grandes atributos, que é, por um lado, a questão do sexo e, por outro lado, a questão da origem social. O modo de viver, de facto, uma gravidez na adolescência, inclusivamente a própria sexualidade, são radicalmente diferentes em função destes dois atributos sociodemográficos. Por outro lado, ele também nos permite discutir, e muito relacionado com aquilo que é a vivência as próprias vivências dos estudantes, não é? A questão de como a sexualidade é percebida enquanto uma forma de exercício de autonomização, por outro lado, e de reconfiguração das próprias trajetórias juvenis
quando nós estamos a falar ao nível da gravidez na adolescência, ou da gravidez precoce. Por outro lado, temos outro tema de discussão, que é e que tem a ver, uma vez mais, numa enorme articulação com as experiências de vida deles, que é a questão de como ocorrem os processos de internalização da norma conceptiva. E aqui entendemos como se faz o uso dos contraceptivos, como se tem acesso a esses contraceptivos, de quem passa, quem assume, de quem é a responsabilidade, digamos assim, pela questão da contracepção, como é que a questão da sexualidade é discutida em família e com os pares, e por último uma questão que normalmente dá um debate imenso, como seria de esperar, porque o próprio filme foca a questão do aborto, e os próprios textos focam também a questão do aborto como sendo sempre uma opção que é colocada em cima da mesa de uma forma mais ou menos direta, e que claramente dá uma enorme discussão, e que permite, em grande medida, e era este o aspecto, e com isto eu concluo, que de facto esta unidade curricular de que nós gostamos muito, nós as três, digamos que é uma unidade curricular que nos dá imenso prazer e de que os alunos também gostam imenso. Ela permite, e a estratégia que nós utilizamos, ela permite claramente promover aquilo que é e articular aquilo que são conhecimentos de matriz científica com aquilo que são os fenómenos situados quer no campo da educação, quer no campo da juventude, e que são de enorme proximidade destes jovens. E por outro lado, e era isto que também gostávamos de deixar a nota, é que a utilização de materiais não académicos, como é neste caso a questão dos filmes, podem ser e são, no nosso entender, instrumentos particularmente potentes para o ensino de teorias e de conceitos, e para aquilo que é um processo em que os jovens se tornem conscientes e críticos daquilo que são os problemas sociais e os fenómenos sociais nos quais eles são atores ativos, passo o pleonasmo, relativamente às suas próprias vidas e àquilo que são as suas intervenções futuras do ponto de vista profissional. Obrigada. Professora Natália, muito obrigada pela exposição e pelos conhecimentos que foram apresentados ao longo da sua fala. Eu vou lhe pedir que agora, nesse momento, que você faça a sua autodescrição. Ai, eu peço imensa desculpa, eu estava com tanta pressa para falar, eu peço imensa desculpa. Bom, então, eu sou branca, ainda estou assim um bocadinho castanha por causa do sol do verão que acabou há pouco tempo, tenho cabelos grisalhos muito, muito curtos mesmo, uso óculos de aros castanhos e estou em casa, numa sala com uma parede branca atrás e onde se vêem 2 quadros de 2 pintores portugueses. Obrigada e peço imensa desculpa. Imagina, professora, imagina. Obrigada Nós achamos importante, mesmo depois, fazer a descrição, porque não, claro. Quem está na escuta vai entender agora, tá bem? Bom, nós estamos aqui com 2 questões, né? Uma questão mais geral, estamos aqui recebendo de volta a professora Benedita, a professora Ana. Nós temos 2 questões e temos um tempinho aí, cerca de
uns 15 minutos, né? Acho que dá para a gente esticar, não sei aí o pessoal da produção técnica, se a gente pode estender um pouquinho. E eu quero começar pela questão mais geral, né? E vocês fiquem à vontade para responder, no tempo de cada uma também. A pergunta é: como os professores e professoras estão sendo preparados ou formados para trabalhar com as temáticas de gênero e sexualidade nas respectivas universidades que vocês atuam? Não sei se as minhas colegas querem responder ou se começo eu. Podes começar, Ana. Bom, a questão foi colocada pelo professor Eduardo Onofre. Falando da minha experiência e do meu conhecimento, se a questão se coloca ao nível das universidades, eu diria que não estão. De resto, enfim, nós não temos propriamente uma preparação pedagógica obrigatória para ensinar no nível superior, digamos assim. Portanto, essa aprendizagem depende muito do investimento que cada docente faz a esse nível, embora as várias instituições de ensino forneçam regularmente planos de formação que podem ajudar nesse objetivo. Se a questão se coloca ao nível dos ensinos básico e secundário, porque eu referi, aliás, essa questão na minha intervenção, existem também ações de formação, mais do que até no ensino superior, dirigidas a professores e professoras no sentido de trabalharem estas e outras temáticas no âmbito da disciplina que eu referi, de educação para a cidadania. Portanto, a educação para a cidadania é uma disciplina que existe no plano de estudos dos ensinos básico e secundário, mas ela pode focar diversíssimas áreas da cidadania, não só a questão do género e da sexualidade, mas também a questão do ambiente, enfim, a participação política, todas as vertentes da cidadania podem ser trabalhadas nesse âmbito. Cada escola ou cada agrupamento de escolas faz depois uma escolha em termos da temática que pretende tratar num ano letivo concreto, não é? Bom, e a esse nível, como disse, existe a oferta de ações de formação. Por acaso, neste momento estou a ajudar uma colega minha que está precisamente a frequentar uma dessas ações. Tanto quanto sei, não são obrigatórias, portanto, mais uma vez, depende do voluntarismo de cada docente frequentá-las, embora nestes casos isso possa trazer um benefício em termos de carreira, em termos dos escalões em que o docente ou a docente está colocado ou está alocado. De resto, existem, no caso, mais uma vez, do ensino básico e secundário, existem manuais e guiões que são facultados aos professores que asseguram estas disciplinas e que estão disponíveis online em formatos PDF, com exercícios, enfim, com uma série de instruções de adaptação às várias, não só no âmbito desta disciplina de educação para a cidadania, mas também existem esses guiões que podem ser adaptados ao ensino das matérias específicas das várias disciplinas, por exemplo, nas literaturas, na história, na geografia. Portanto, existem instrumentos, mas eu diria que se trata também, se espera sobretudo que haja algum voluntarismo da parte dos docentes em agarrarem esses instrumentos. Eu posso acrescentar só uma coisa. Sim. É que eu, por aquilo que é, por um lado, o meu conhecimento e por aquilo que os nossos alunos nos dizem, e que vai muito de encontro àquilo que a Ana mostrou, que onde é que eles tiveram conhecimento, né, destas questões, foi na aula das ciências naturais, né? Eu acho que há, por parte dos professores, um enorme desconforto
para abordar este tipo de temáticas. Tudo o que tem a ver com as questões do corpo e com as questões da sexualidade continua a ser, na nossa sociedade, né, temas que são quase temas proibidos, quer dizer, que se fala-se entre amigos, fala-se entre colegas, mas os professores não se sentem à vontade, para os discutir, muitas vezes nem se sentem à vontade para os discutir com os seus próprios filhos, portanto, muito menos com aquilo que é o contexto de sala de aula. E uma das experiências que eu tenho relativamente a esta disciplina, não é? E que eu presumo que a Benedita e que a Mariana certamente também terão, e que os deixa ficar muito surpreendidos, que é de podermos discutir tudo e de ser possível falarmos de coisas que noutro espaço e em contexto de sala de aula eles nunca na vida nunca falaram. Portanto, é claramente um assunto tabu, e mesmo quando a gente lhes pergunta se eles falam das questões de sexualidade em casa, eles agora, as mães já levam as meninas à consulta ginecológica, mas fica por aí, porque falar de sexualidade, não é, no sentido mais amplo, isso então com os pais é um assunto totalmente ausente, não é? Eu queria só acrescentar uma coisa a propósito disto que a Natália estava a dizer, é que a ausência é enorme nas escolas, nas famílias também, e sobretudo, parece-me, da experiência que tenho tido, junto dos rapazes. Se as meninas ainda dizem, bem, a minha mãe vai conversando, bem, a minha mãe vai falando, os rapazes considera-se mesmo que têm que ser educados de forma livre junto dos pares e que não precisam de qualquer orientação, como se falar do assunto pudesse, enfim, ter algum efeito na construção da sua masculinidade. E, portanto, é um tema sobre o qual ainda há muito a fazer. Já agora deixe-me só, se eu tiver tempo ainda, Isandra, de acrescentar uma coisa no seguimento daquilo que as colegas referiram. Há ainda há poucos estudos que façam o balanço do funcionamento desta disciplina, como eu referi ao nível do básico e secundário, mas já há algumas pistas. E aqui eu acho que há experiências bastante distintas, até no quadro da Estratégia Nacional para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, tem sido promovida a interação entre escolas e organizações não governamentais, e há alguns projetos de intervenção muito interessantes no âmbito da disciplina de Educação para a Cidadania, que têm sido feitas precisamente em articulação com essas organizações, mas que se centram, de facto, sobretudo em certas dimensões do género e da sexualidade ou da igualdade, como sejam, por exemplo, as questões da violência, etc. Em termos dos balanços que têm sido feitos, de facto, e sublinhando aquilo que as duas colegas referiram, há algumas pistas que indicam não só esse desconforto e o facto dos próprios docentes considerarem que não têm preparação para transmitir determinados conteúdos, sobretudo quando eles não são conteúdos situados neste plano, não é, da intervenção pública e política, quando tem a ver com os domínios mais privados da vivência do género e da sexualidade. Há também relatos da parte dos próprios professores e professoras de dificuldades, por exemplo, em inserir determinados conteúdos nas aulas por resistência dos próprios pais, das famílias. Portanto, não é só da parte dos professores que há esse desconforto e essa dificuldade, ela também é, em parte, pelo menos em alguns casos, explicada por uma certa dificuldade em lidar com as famílias e com os pais que depois vêm colocar questões e que levantam dificuldades, e porque é que se está a falar disto ou porque é que se está a falar daquilo. Mas essa percepção que vocês transmitiram aqui dos estudantes já ao nível superior é exatamente a mesma que eu tenho. É muito engraçado, mas ao mesmo tempo, enfim, também revelador
da persistência do preconceito e do tabu que rodeiam estas questões. Ver as reações dos estudantes quando se projeta, por exemplo, documentários ou quando se discute um texto em que a linguagem é clara e fala explicitamente de questões ligadas à sexualidade, ao corpo, ao género também. Portanto, eu tive inclusivamente estudantes, tive uma estudante, que essa acho que ficou aqui na minha memória, que se inscreveu nesta disciplina e que durante metade do semestre era incapaz de pronunciar a palavra sexualidade. Portanto, eu acho que estamos no nível já jovens, 18, 19 anos, portanto, eu acho que isto já é significativo. Mas também é curioso ver que quando há rapazes na turma, e às vezes eu gostava, isto é um trabalho que ainda tenho que fazer, é perceber porque é que há alguns anos há muitos rapazes e noutros anos não há rapazes. Mas quando há muitos rapazes é muito engraçado também perceber as reações deles àquilo que é dito por elas ou àquilo que é mostrado em termos de comparações históricas, culturais, etc. Não é? E aí nota-se, de facto, uma maior dificuldade deles participarem ativamente nas aulas. Não é? Mesmo que se perceba que eles estão ali presentes, tem que haver um esforço maior, pelo menos é isso que eu sinto, da nossa parte para os pôr a falar em situação pública. É realmente desafiador, né? Que no Brasil nós sentimos da mesma forma. São muitas as dificuldades e muitas as preocupações nesta ordem para achar um caminho que se possa trabalhar de uma forma mais natural possível com estes temas, né? E aí é importante a sugestão dos filmes, é muito importante a sugestão dos filmes, porque realmente acaba criando um espaço, né? E mostra um pouco da realidade do outro, que acaba mexendo com as suas questões, né? Então, bastante interessante essa proposta de trabalho das professoras como sugestão. Isandra, deixa-me só mais uma nota final. Isto não é só os estudantes no ensino superior, porque já agora, e a propósito da criação da proposta de criação de um mestrado em Sociologia do Género e da Sexualidade, eu tive colegas, não do meu departamento, mas de outros departamentos, que vieram off the record sugerir a eventual remoção da palavra sexualidade da designação. A sério, Ana? Sim. Colegas nossos? Sim, porque poderia ser, enfim, mal entendido, mal recebido. Ok, claro, estamos a falar da Universidade de Minho, que também tem um contexto sociocultural um pouco mais conservador do que Lisboa, mas isso aconteceu. Mas então deixem-me só contar no questionário que está a ser feito a nível de todos os alunos que entram pela primeira vez na Universidade de Lisboa e de cujo grupo de trabalho eu participo. Eu não consegui passar, não consegui que aceitassem que nas questões do género nós nos ficássemos só pelo masculino e feminino. Não deixaram. Ficou ali. Não deixavam sequer pôr a hipótese de um outro, de nada. Foi impossível, não passou, não fazia sentido e não consegui que aquilo passasse. Portanto, nós ainda estamos no masculino e feminino. Sim. Não é? Sim. E nós, na universidade, somos quem formamos, né? Pois, exatamente. Portanto... Então, essa conversa é uma conversa rica, precisaríamos apenas de um cafezinho para continuar conversando. Mas... Verdade. Vamos à segunda questão. A questão foi encaminhada para a professora Ana. Diz assim: que reflexões podem ser feitas quando os cursos de gênero e sexualidade são acessados por razões de ordem pessoal e não por uma razão social ou profissional?
Bom, eu acho que a primeira reflexão que se pode fazer foi aquela que acabámos de fazer aqui, não é? É que permanecem muitas questões por discutir, por esclarecer, inclusivamente já quando estamos a falar de jovens no início da idade adulta, não é? 18, 19, 20 anos. Isto significa que há muito trabalho que deveria ter sido, ou que se esperaria que tivesse sido feito anteriormente e que não foi feito, porque eles vêm procurar as respostas já quase no fim da linha da formação, quer dizer, quando já estão a entrar na idade adulta e muitas vezes com trajetos de sofrimento que são visíveis em algumas intervenções. Do ponto de vista pedagógico, isto levanta-nos a outras questões, não é? Portanto, isto é uma questão mais de ordem social, política, se quisermos assim. Do ponto de vista pedagógico, levanta-nos a questão de conciliar, como referiu há pouco a Benedita, a necessidade que nós temos de transmitir conhecimentos de caráter científico e de os obrigar, de alguma forma, ou levar a refletir de forma sistemática e sustentada sobre um conjunto de fenómenos que têm um investimento político e moral claros, não é? Procurando manter a objetividade que a análise exige, mas isto tem sempre, enfim, penso eu, ou pelo menos entendo assim, tem que ser conciliado também com a necessidade, de alguma forma, de dar resposta a essas interrogações, porque, enfim, em várias circunstâncias nós acabamos por introduzir dados e elementos que são ou podem ser eles próprios perturbadores daquilo que é a visão do mundo que as pessoas trazem consigo, não é? Portanto, é de facto o desafio, digo eu, situa-se do ponto de vista de quem está a ensinar já no ensino superior. O fundamental é este nível, não é? Conciliar, por um lado, uma disciplina no âmbito de um curso de caráter científico, tendo que eles tenham instrumentos conceituais para analisar o mundo, mas ao mesmo tempo procurando conciliar isso com as respostas que eles procuram, ou pelo menos dando-lhes instrumentos para procurarem essas respostas. Eu penso que isso pode ser feito, claro que é um exercício mais difícil, que às vezes exige que nós demos menos importância em determinado momento a uma destas dimensões do que a outra, ou até muitas vezes procurando, isso pode ser feito de várias maneiras, por exemplo, flexibilizando os próprios conteúdos que são ministrados, não é? Portanto, embora a disciplina tenha um programa, é possível nós depois escolhermos os instrumentos pedagógicos que usamos um pouco em função também desses tais interesses pessoais ou dessas respostas pessoais que são procuradas. Não deixa de ser um exercício exigente, até porque há questões sobre as quais nós não somos naturalmente especialistas, não é? E não temos a resposta para elas porque se situam já num plano que não é, no meu caso, o plano da sociologia, não é? Mas é pelo menos possível tentar conciliar estas duas dimensões. Não sei se a questão era exatamente neste sentido. Eu só queria acrescentar uma coisa a respeito disto, é que o ensino da própria sociologia, nomeadamente nestes temas muito particulares, é potenciador de uma enorme autorreflexão por parte dos estudantes e muitas vezes desvenda ou potencia o desvendamento de algum mal-estar ou de alguns sinais que os estudantes sobre os quais já terão pensado, mas não de forma sistemática. E isso é muito claro quando trabalhamos também as desigualdades sociais. E eles se projetam nos conteúdos, não é? No caso, a questão de género e da sexualidade, nós temos cursos que são mais frequentados por meninas do que por meninos. Em alguns anos têm aparecido alguns estudantes do sexo masculino que parecem assumir uma identidade, pelo menos, bissexual, e é muito interessante que eles não o revelam de forma evidente, mas este tema ajuda a que isto seja objeto de discussão generalizado e, eventualmente, seja objeto de pacificação. E, portanto, há sempre aqui uma componente, se quiserem, no limite, contributo para a construção de uma cidadania mais implicada,
mais atenta, não é? E a formação humanística também tem este objetivo, portanto, eu acho que não tem problema, nós devemos assumi-lo. Sim, sim. Queridas professoras, nosso tempo passou, estou sendo aqui cobrada demais para irmos encerrando. Eu quero aqui agradecer novamente a professora Natália, a professora Benedita, a professora Ana, o professor João, que já não está mais aqui conosco. Muito obrigada, importante contribuição de todas vocês para esse dia de hoje, para esta mesa. Já estamos aqui com o nosso coordenador do evento. Eu gostaria, se me permitem, pedir para que, primeiro, agradecer o Misael e ao Cleiton, que estiveram aqui conosco o tempo todo, fazendo a tradução desta mesa, e não sei se quebra o protocolo, mas eu gostaria que eles se apresentassem, tal como nós. Não sei se é possível, professor Eduardo. O microfone, professor, por gentileza, para habilitar. Sim, é possível, Isandra, com certeza. Então, fique à vontade, Misael e Cleiton. Seria bom o Cleiton fazer a versão voz do Misael? Exatamente. A gente vai pedir para que vocês também façam em Libras e, por gentileza, a audiodescrição para que possam ouvir vocês, por gentileza. Ok, vou fazer a versão Ativou voz. o microfone? Ok. Olha. Eu sou um homem negro, tá? Estou usando óculos, um óculos de cor azul também. Tenho um cabelo cortado enroladinho. E também estou usando uma camisa de cor preta, tá certo? Atrás tem uma parede de cor branca, cor verde de fundo. E só isso, tá certo? Yandura, é para me explicar mais sobre mim, falar sobre mim mais um pouquinho? Não, é só sua audiodescrição mesmo, para quem está nos ouvindo, saber como você é, o local que você está. Por gentileza, Okay. Agora você, Cleiton. A gente pede para o Misael, no caso, então, audiodescrever o Cleiton, que vai estar fazendo em Libras. Ele não tem microfone. Microfone. Tá. Misael, Cleiton, você pode dizer, por gentileza? Eu faço as duas versões. Por gentileza. Olha. Desculpa, essa câmera é meio complicada. Eu sou um homem branco, de pele branca, tenho olhos castanhos, tá certo? Estou usando uma camisa preta, tenho um cabelo curtinho também, estilo militar, né, como a gente fala, e minha parede por trás é cor branca. Muito grata, tá aí a professora fazendo aí os agradecimentos em Libra, não é isso, professora Isandra? Fique à vontade para fazer as considerações finais, professora. Bem, estamos fechando uma mesa muito rica, né, que traz um tema muito relevante e acredito que para nós brasileiros mais relevante ainda nesse contexto que nós estamos vivendo, né, de muito ataque a todos os setores, mas à educação, ao currículo, às instituições de pesquisa brasileiras. Então, a narrativa das professoras todas nos mostram que falar sobre essa temática não é um desafio só nosso, né? É um desafio de outros países. Nós temos muito ainda a caminhar, nós temos muito a aprender e muito a conquistar. Mas daqui saímos aprendendo que há outras estratégias, outros caminhos e formas de ir construindo um diálogo sobre essa temática. Minha gratidão às professoras, ao professor Eduardo, a toda a equipe do Sinted, que estão aí nos bastidores, a Ana Célia, que está aqui falando conosco, e o Erickson, que eu vi o nome dele o tempo todo passando aqui no chat. Gratidão, bom trabalho, bom evento para todos.
Obrigada, professoras. Obrigada, até a Obrigado. próxima, muito gosto. Professor, Muito Boa obrigado. tarde a nós que todos. agradecemos. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos aqui aos professores e professoras, a Ana Maria Brandão, João Teixeira Lopes, Benedita Portugal e Melo, Natália Alves e Isandra Falcão Gomes. Muito grata, grata também ao professor Eduardo Onofre, que é o coordenador geral do Sinted. Muito grata aqui pelas participações e importantes contribuições trazidas aqui nesta manhã para os eventos. E aí a gente vai fazer um intervalo agora para o almoço. Eu convido você para logo mais às 14 horas continuar acompanhando aqui esta edição digital do Sinted e a gente vai trazer a mesa redonda de número 1, abordando sobre o ensino de gênero, aliás, abordamos agora, né? O ensino de gênero e sexualidade, espaços públicos, desafios e estratégias pedagógicas e logo mais à tarde a gente vai trazer para você também vai ter minicurso. Lembrando para você estar aqui em paralelo a palestra de hoje à tarde sobre educação inclusiva, experiências de aula em escolas isoladas da Patagônia, que acontece às 14 horas. Tem também em paralelo os minicursos. Então fica combinado, daqui a pouquinho às 14 horas, eu espero você.